Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, estou neste tempo de Páscoa a viver esta vida a partir de Ti, que ressuscitaste ao terceiro dia, que vieste dar-nos a vitória que Tu conquistaste pelo Teu sangue, a abrir-nos o caminho para o céu, a dizer: o caminho está livre, podem vir, venham participar da minha alegria, da minha vitória. Quero derramar nos vossos corações este amor que me fez entregar a vida na cruz. Quero então ser um convosco. Isso mesmo nos mostras com as leituras que nos dás hoje na missa, onde no Evangelho somos enviados como que num flashback àquele tempo em que estava João Batista com os seus discípulos, ali junto das margens do Rio Jordão, a dar-lhes assim uma grande catequese depois de se encontrarem contigo. Vamos então pôr-nos nos pés desses discípulos, entre os quais estaria São João, de onde vem este relato do Evangelho, que também teria sido discípulo de João Batista. Vamos imaginar-nos assim, junto a este rio, onde ele batizava filas e filas, milhares de pessoas que vinham até ele querer este compromisso de vida nova com Deus, uma vida de conversão. E vamos imaginar-nos nessa margem, assim sentados numa rocha, a ouvir então este mestre, este João Batista, que se vestia com aquelas peles de camelo, a anunciar o Messias que estava para vir. Talvez estivéssemos à sombra de uma árvore a ouvir aquilo que João Batista nos está agora a dizer. E dizia-nos ele: aquele que Deus enviou diz palavras de Deus. Deus dá o Espírito sem medida. Aquele que é da terra, à terra pertence e da terra fala. Mas que grande catequese nos é hoje dada. Ainda que voltemos atrás, ainda antes de ver todo o ministério de Jesus, estamos nos primórdios do Evangelho, somos levados a esses inícios para agora fazer sentido do final, do que é que vemos a partir de Jesus ressuscitado. Cá está João Batista a dar-nos uma catequese tão simples, tão bonita e tão verdadeira. As palavras de Deus vêm de Deus e aquilo que é da terra acaba por simplesmente apontar para coisas da terra e à terra pertencem. Mas como posso eu saber, Senhor, o que é que vem de Ti? O que é que vem deste amor sobrenatural? O que é que faz-nos participar desta comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Este amor intertrinitário que nos é dado em Jesus Cristo por aquela sua entrega na cruz, da qual nós fazemos parte pelo batismo. Bem, Jesus ensina-nos noutra passagem do Evangelho que pelos frutos conheceremos as árvores. E João Batista hoje diz-nos que o que é de Deus fala palavras de Deus e o que é da terra fala de coisas da terra. Esses frutos de Deus podemos vê-los tantas vezes nestes frutos de amor, aquele grande amor que motivou toda esta obra de criação e depois de redenção, depois do nosso pecado. Amor que nos livra das amarras do pecado, amor que nos torna livres para amar e entregar a vida, amor que nos atrai, que nos faz abrir e estar disponíveis para aquilo que Deus quer, um amor que cura, um amor que se dá, um amor que serve, um amor que inclui os outros, um amor que quer o bem, e o bem verdadeiro, o amor que leva à conversão e a um caminho dentro daquilo que são os planos de Deus para a nossa vida, que nos fazem verdadeiramente livres. Aquilo que é da terra, pelo contrário, aponta muito para mim, apenas para o eu fazer as coisas à minha maneira, e que é normal, temos esse instinto simplesmente de nossa existência, de autopreservar-nos, de autocomprazer-nos, mas que na verdade tantas vezes acaba por depois se transformar em egoísmo, ou vontade de posse, ou amarrar-nos também com coisas que não queremos deixar passar, porque queremos, na verdade, simplesmente o nosso bem.
Os frutos da terra apontam para mim e eu tantas vezes quero um querer míope que acaba onde a minha vista alcança e que acaba nunca por ser verdadeiramente saciado, que vai querer sempre mais porque vai procurar água a fontes que não levam à vida plena. E na primeira leitura de hoje, Jesus dá-nos dois exemplos claros, então, dessa vida a partir de Deus e dessa vida a partir das coisas da terra. Vemos os apóstolos levados pelo comandante do templo diante do tribunal do Sinédrio. Temos aqui, então, dois grupos de pessoas. Os apóstolos, por um lado, e o tribunal do Sinédrio, por outro. Os apóstolos, que já tinham sido colocados várias vezes nesta situação, é mais uma neste grande rol de encontros com autoridades que têm tido, que depois de anunciarem o amor ressuscitado de Jesus Cristo, depois de terem feito imensas curas e ninguém ser capaz de as negar, lá estão colocados no banco dos réus, a falar palavras de vida eterna, palavras a anunciar a verdadeira libertação que aquele que todo o povo esperava e que até deu sinais bastante claros e que eles continuam a dar sinais em seu nome, chegou. E que está aí a vida nova, está aí o verdadeiro amor que veio então para nos salvar, para nos libertar. Aquele que vem de Deus, diz palavras de Deus e neste caso até estava a anunciar a palavra plena de Deus, Jesus Cristo. Por outro lado, vemos o tribunal do Sinédrio, que, por seu lado, seguindo a lógica terrena ou a lógica mundana a que estava agarrado, só queriam simplesmente controlar a situação, manter o status quo como estava, que com certeza estava muito melhor do que estava há uns anos atrás. Portanto, mais vale preservar as coisas como estamos do que pôr tudo em jogo. Mas o amor não pode calar. Se o amor chegou, então temos de anunciar que Deus veio para salvar os homens. Não podemos, diante do Sinédrio, diziam os apóstolos, calar esta verdade. Digam-me lá se é digno nós calarmos aquilo que Deus nos mandou e obedecer antes aos homens. Diziam os apóstolos. Porque esta vida que vem do alto é mais vida do que aquela simples vida que o tribunal estava à espera. E uma vida verdadeira e plena, não simplesmente uma vida não assim tão má ou um bocadinho nada melhor. E por isso os apóstolos, e tu e eu que rezamos agora nestes 10 minutos, tantas vezes também não podemos calar. Calar diante de tribunais, às vezes interiores, nós mesmos que acabamos por nos calar diante de situações que devemos falar, outras vezes exteriores, que quando também de facto podemos estar a ser impelidos a não falar por alguma razão. Essas leis ou esses constrangimentos não são verdadeiras leis, porque são iníquas, não estão enraizadas na verdade, pelo que não têm fundamento. E por isso é que também devemos, por vezes, ser chamados a fazer uma objeção de consciência ou opor-nos, a fazer uma certa resistência diante daquilo que quer calar a verdade. Isso fizeram os apóstolos, Jesus, e quero eu fazer também. Não quero deixar calar o amor. Quero ser testemunha da tua verdade, mais do que obedecer aos homens, mais do que simplesmente manter a situação de vida como está. Isto lembra-me uma pequena história que li há uns dias atrás, de um servo teu, que, bem, não tem ainda causa de beatificação fechada, mas que se chama Christoph Probst, que viveu na Alemanha durante o período nazi e que fazia parte, em Munique, de um grupo que, diante do avanço daquilo que eram as ideologias da parte desse partido, preferiu testemunhar a verdade a obedecer aos homens. Era proibido fazer propaganda contra o partido da altura, que, como sabemos, depois teve grandes implicações, até práticas, na vida dos outros. Ele juntou-se, então, a uma resistência que passava propaganda a mostrar o que é que estava a acontecer à sua volta para outros também verem a verdade que estava diante deles. Ele era apenas um catecúmeno, acabou por ser preso, mas teve a graça de, no dia antes de ser executado, que acabou por ser a sua pena, ser batizado, recebeu a Eucaristia e viveu ainda na terra o céu. Porque sempre que recebemos Jesus, sempre que recebemos na Eucaristia, estamos a receber esta verdade pela qual os apóstolos deram a vida. Estamos a receber aquele para o qual o nosso coração anseia, a fonte do amor. Faz, Senhor, que nesta Páscoa eu não deixe o amor calar.
tal como fizeram os apóstolos, que preferiram dar a vida do que calar esta boa nova. Eu te dou graças, Senhor meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação e peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.